Doutora Rita, boa Tudo bem? noite. Boa Seja noite, muito Fábio. bem-vinda, Obrigada. viu, ao nosso Tribuna Independente. Muito obrigada. Eu acho que eu comecei bem o programa, né, pra gente motivar essas pessoas, né? Ótimo, a gente vai falar sobre isso. Aliás, as doenças psicossomáticas, como a gente vê pessoas que pensam que estão doentes, vivem aquela doença sem nunca ter tido ou sem tê-las efetivamente, e depois somatizam isso no corpo. Qual que é a origem das doenças psicossomáticas, doutora Rita? As doenças psicossomáticas são aquelas doenças que o nosso corpo apresenta por estar em conexão com a mente. Tá. Então, corpo, mente, mente e corpo, né? Então, as pessoas, em algum momento da sua vida, acabam tendo uma desorganização mental, digamos assim. Excesso de informações, de estresse, muitos pensamentos positivos, negativos. E isso acaba acumulando em nossa mente e vai ter um reflexo no nosso corpo. Então, a pessoa pode ter dor e apresentar mesmo algumas doenças como fibromialgias, depressão, síndrome do pânico. Então, não só doenças em relação à parte psiquiátrica, mas também as dores em geral, de articulações, dores musculares, órgãos que acabam tendo algum problema, alguma insuficiência, tudo isso porque somatizou, né? Então, essa desorganização mental nos traz um reflexo para o nosso corpo. O nosso corpo fala o que está acontecendo. Entendi. Né? Agora, tem uma diferença entre as doenças psicossomáticas e a somatização, não é? Queria que você explicasse um pouquinho essa diferença para a gente. Sim, a somatização é quando você tem plena certeza, você acredita que você tem aquele problema. Então, tem muitas pessoas que falam, olha, eu estou com uma dor aqui no meu braço esquerdo, provavelmente eu tenho algum problema no coração, eu vou infartar, eu tenho... E ela acaba ficando com todos os sintomas daquela doença. Então, ela realmente somatizou tudo. Ela sente todos os sintomas de uma X doença. Mesmo sem tê-la? Mesmo sem tê-la. Na verdade, ela não tem. Ela essa não doença. tem. E ela não acha... E ela acha que e ela ela tem. sente tudo aquilo. Exatamente. Tá. Fábio, tem uma frase muito importante que é assim, quando nós não conseguimos falar, expor o que a gente sente, o nosso corpo fala por nós. Tá. Então, quando a boca não fala, o corpo fala por nós. Tá. Né? E quando a gente fala, o corpo sara. Entendi. Né? Então, nós vamos segurando tudo isso, não conseguimos... Durante a nossa vida, a gente tem vários problemas na parte profissional, com a família, no social, e a gente vai acumulando, a gente vai segurando tudo isso. A gente não consegue expor, e nem sempre a gente pode nos expor, a gente pode dar uma opinião. E nós vamos guardando isso, então nós vamos sentindo dores. Puxando um pouco mais para a minha área, na parte da fisioterapia e não entrando tanto na psicologia, a gente trata muito das dores articulares, dores de coluna. Então, as pessoas falam, eu tenho uma hérnia de disco, por isso que eu tenho dor. Na maioria das vezes, as hérnias são assintomáticas. Elas não dão nenhum tipo de dor. Sentiu qualquer dor lateral, é meu nervo ciático. Não é bem esse nervo. Então, a desorganização mental faz com que o nosso corpo não nos obedeça. Então, a musculatura, os vasos, eles não obedecem. Então, a gente quer fazer um movimento e não consegue. A gente quer ter a força para dar um passo, para fazer uma corrida e não consegue fazer isso. Então, é essa desorganização. Não mandamos a mensagem correta para o nosso corpo. E aí, o corpo não entende nada e faz o que ele quer. Ele começa a parar. Tá. Olha, tem uma fã sua aqui, ó, Fernanda Machado, de São Paulo, capital, disse, ai, que legal, sou muito fã da doutora Rita, parabéns ao Tribuna por trazê-la. Obrigado, né? Olha aí, Obrigada, uma fã Fernanda. sua. Bom, daqui a pouquinho nós vamos continuar, eu quero falar sobre os possíveis tratamentos da depressão, podemos? Podemos. Daqui a pouquinho. Olha, doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão de algumas doenças psicossomáticas mais comuns? Pode ser brevemente, até porque a gente não vai ter tempo de entrar em todos os assuntos, mas a primeira delas que eu considero uma das piores, depressão. Depressão, síndrome do pânico. Tem síndrome do pânico. É muito comum, muitas pessoas apresentam esse distúrbio. Nós temos aí uma junção de vários
aspectos, então, alguns traumas, decepções, frustrações, autoconfiança. Então, as pessoas vão tendo esse acúmulo de decepções, como se fosse decepções, e o corpo vai sentindo, não vai obedecendo àquela resposta que ela quer dar. Ela quer reagir, ela quer realizar coisas e ela acha que ela não consegue, ela não é capaz disso. Então, trabalhamos também em cima das informações, com aquele tratamento da microfisioterapia que eu faço, onde nós vamos buscar de onde ela desencadeou aquilo. Tá. Sempre tem um fator desencadeante gatilho, e os né? outros que vão acumulando. Tá. Então, ela apresenta o quadro de depressão ou a síndrome do pânico, também com sintomas no corpo. Dores também, falta de força, sensação de que não consegue nem caminhar direito. Tá. Né? No caso de herpes, por exemplo, que aparecem do nada, Sim. A questão também do estresse, são relacionados os dois também. Também. Entramos naquela questão de excesso de informações, desorganização mental. Tá. Então, você tem uma queda de imunidade por N fatores orgânicos e físicos e você apresenta como as dermatites. Dermatite atópica, qualquer alteração. Também. Alergias. Tá. Exatamente. Insônia também entra nesse grupo. Sim, a insônia a gente trata como uma parte de ansiedade, de irritação, aquelas pessoas que se cobram muito, pessoas que ficam pensando daqui a 10 dias ela tem uma situação para resolver, ela já está pensando hoje como que ela vai fazer. E principalmente aquelas pessoas que querem tudo correto e tudo da forma que ela acha que tem que ser. Eita. Perfeccionista, né, Fábio? Eita, né, Fábio? Foi para mim, tá? Bom, a gente sabe que isso é um sintoma que inicia na nossa mente e vai somatizando no nosso corpo. Como que a gente pode prevenir esse tipo de situação? Existe alguma maneira que o pensamento vem, não é? Às vezes a gente está deitado, pronto para dormir e, puf, bate lá o pensamento, você não consegue dormir mais e aí vai. A noite toda. Como é que fica essa situação? Qual é a prevenção que a gente pode fazer? Nós temos aí, podemos unir vários profissionais. Então, uma forma, primeiro, que eu indicaria para as pessoas, primeiro é você sair desta crise, desta situação que você está. Eu utilizaria a microfisioterapia, a acupuntura, tratamentos com florais, tudo em conjunto, para a gente fazer a pessoa sair dessa situação aguda o mais rápido possível. Prevenindo depois também as terapias, contínuo uso de florais e também a acupuntura. Então, microfisioterapia, nós vamos entender qual foi a informação ali que ela teve e quando ela teve esse quadro. Vamos buscar, como eu falei na outra entrevista, desde a gestação, período gestacional. E o que faz isso acontecer? Por que hoje você tem uma doença psicossomática? Por exemplo, você, Fábio, de onde isso desencadeou? Como que começou? O que fez com que você não controlasse a vida que você tem hoje, a sua correria, o seu trabalho e tudo mais? Quer dizer, na verdade, nós temos qualquer parte do nosso corpo que pode ser afetada por uma doença psicossomática. É isso, doutora? Qualquer parte do corpo. Qualquer tipo de doença também? Qualquer tipo de doença. Os entorses, as lesões, as fraturas, tudo nós temos um porquê e daquela região que a pessoa fraturou. E a partir daí, dessa identificação, nós conseguimos fazer um tratamento, é isso? Isso, nós fazemos uma leitura. As emoções, ela pode trazer para nós também esses sintomas mais severos, mais crônicos, levando a uma doença psicossomática? Sim, podemos sim. As pessoas... Algo muito forte, por exemplo, uma emoção muito forte vivida? Eu sempre gosto de citar as pessoas que começam a ter problemas nos rins, insuficiência renal. Então, ela começa com uma insuficiência leve, começa a ter edemas, começa a reter líquidos. E, normalmente, essas pessoas passaram por algumas situações na vida de muita tristeza, de muita solidão, né? E de perdas normalmente afetivas. Então, de familiares, falecimento de pessoas. Falecimentos. Então, é aquele recolhimento, o período de recolhimento, de fechamento que a pessoa passou, ele pode ser um período muito longo, né? E até indo um pouco para a questão da medicina oriental, né? Nós falamos que quando as pessoas não sorriem, os rins choram. Olha então, só. eles perdem muita força.
energia, aquilo que a pessoa acredita. Então, nós vamos para esta linha e a pessoa pode ter uma insuficiência renal crônica, ela pode ter uma paralisação total de um dos rins, pode perder o funcionamento. Então, ela fica com uma porcentagem de funcionamento renal muito pequena. Entendi. Né? Eu quero falar sobre os traumas de infância. Podemos? Podemos. Daqui a pouquinho. Eu me espero um pouquinho aqui. Doutora, vamos falar sobre traumas de infância? Olha, os traumas de infância são as coisas mais comuns que a gente tem, né? Sempre existiu o medo de médico, de injeção, e aí vai mais uma série deles. Esses traumas podem causar doenças psicossomáticas da pessoa quando adulto? Pode. Olha, um exemplo que eu acho muito importante a gente falar que está na moda, que é a alergia à lactose, né? Então, meu filho apresenta uma dermatite, alergia à lactose. Ele não está dormindo direito, o intestino não está funcionando, alergia à lactose. E nós vamos fazer uma análise antes desse processo, que é o que o corpo da criança está apresentando. Normalmente, essa criança tem uma questão de carência muito grande, né? Então, nós vamos buscar aquelas informações lá atrás, período gestacional. Provavelmente, a mãe passou por algumas situações de solidão, alguma situação que se sentiu muito sozinha. E aquela informação foi guardada, como a gente explicou, no tecido da criança, sistema nervoso no tecido. E aí, ela passa por um período da infância, normalmente quando entra na escola, que tem contato com outras crianças, que tem uma outra vida social, um outro relacionamento com os pais, e ela começa a apresentar, além da questão de dermatites, de pele mesmo, às vezes até postura. Então, crianças que se fecham muito, vão se curvando, começam a abrir a base, começam a abrir os pés para andar, começam a flexionar os joelhos. Tem crianças que andam para trás, falando com a gente, elas vão andando de, né? Nossa. Tem vários, então tem vários fatores aí. A criança não consegue falar o que ela tem. Então, a melhor coisa é observar o corpo. Então, realmente, o corpo da criança fala escancaradamente tudo o que está acontecendo com ela. Que coisa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tratamento? É claro que a gente, quando fala em doenças psicossomáticas, a primeira coisa que vem na mente é a consulta a um psicólogo. Mas nem sempre o psicólogo sozinho consegue resolver essa questão. Qual que seria o tratamento indicado, além da psicologia, para alguém que tem uma doença psicossomática? Para termos certeza disso, normalmente não se encontra em nenhum exame a causa da queixa que a pessoa está apresentando. Então, primeiro ela vai ao médico, o médico solicita exames, tudo normal, né? Então, como que nós vamos iniciar esse processo? Pelos tratamentos que eu ofereço na clínica. Identificar a causa através do método da microfisioterapia. Temos outras terapias como crânio sacral, terapia manual, terapia com a psicóloga mesmo ou psicopedagogas. Precisamos ver, se for criança, o que ela está apresentando. Mantermos a questão de recuperação, tanto emocional quanto física. Não podemos esquecer que a pessoa já tem uma alteração física. E aí temos alguns tratamentos dentro da fisioterapia. Recuperação de reflexo, a parte neurológica, como eu disse, que os nossos nervos não nos obedecem. Então, temos essa questão que nós chamamos de cinesioterapia. Recuperação na questão mental, na parte terapêutica e também a parte física. Tudo que a pessoa perdeu com o que ela adquiriu com essa somatização. Né? Não podemos esquecer, mental e corpo. Olha, eu quero que você participe da nossa conversa, 1195033670. Tem muitas questões chegando aqui para o nosso WhatsApp, você também pode enviar, 1195033670. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Mas antes de eu passar as perguntas dos telespectadores, doutora Rita, eu queria falar sobre uma questão muito presente hoje na vida de muitos brasileiros. As pressões sofridas no ambiente de trabalho. Alguém que sofre pressões fortes no ambiente de trabalho podem desenvolver doenças psicossomáticas? Podem, e é muito comum. Tem pessoas que estão trabalhando e ela tem uma alteração de pressão, ou uma queda de pressão, uma queda de glicemia, sente mal, tem um desmaio, isso durante um trabalho. Então, pessoas que estão trabalhando em escritório, por exemplo, elas têm como se fosse um mal súbito, né?
e não sabe o que acontece. Normalmente eles fazem o primeiros socorros, verificam a parte de batimento cardíaco, de pressão, e vai ver, tá tudo certo, né? Teve uma queda, depois já voltou ao normal. Então, essa pressão do dia a dia é o maior fator hoje das doenças psicossomáticas. O Rafael está perguntando uma coisa muito interessante aqui. Ele está perguntando a respeito de manias que ele adquiriu. Não chega a ser, ele fala assim, Fábio, não chega a ser uma doença psicossomática, mas são manias por conta desses gatilhos que a doutora está falando. Eu posso ter esses vícios ou manias? Pode. Olha, um É vício... um tipo de desenvolvimento? Sim, o que é mais comum? As pessoas terem aquele travamento na região da ATM. Olha só. As pessoas mordem, ficam, né? Já vi. Muitas dormindo e acordam com a região dolorida e outras pessoas durante o dia também, certo, durante o trabalho. E quando ela vai dar conta, ela está fazendo aquele posicionamento dos dentes e da boca. As pessoas comentam de cacuete, né, Fábio? Então, tem umas pessoas que têm alguns tremores, puxam um pouco um lado da face, tem movimentação de pernas e de braço. Então, tem algumas manias, algumas situações que você adquire sem perceber por sistema nervoso central e o não controle da parte nervosa. O morder objetos também, né? Aqui tem uma telespectadora falando sobre isso, do filho dela de 8 anos. Morder objetos... molhar camisetas e roupas. Sim. É tudo adquirido por conta de algo psicossomático. Comer as unhas. Comer as unhas. Puxar o cabelo na região da nuca. Já vi também. E comer. E comer não vi. Sobrancelha. Sim. Que coisa. Sim, muito comum em crianças e adolescentes. Bom, quero passar os contatos da doutora Rita e já quero convidá-la para voltar outras vezes no programa, porque o assunto é muito amplo e a gente quer ajudar você que está em casa. Olha, os contatos da doutora são bem fáceis, estão aparecendo aqui no vídeo. O site é clinicasantarita.net, tá? É diferente, mas é fácil de você encontrar. clinicasantarita.net. O Facebook é clinica.sta.rita. O Instagram é clinica.santa.rita. E tem os telefones aqui, tem inclusive um WhatsApp. Tem um telefone de contatos que é 11 2917 5382. 2917 5382 é direto da clínica, isso, né? E o WhatsApp pode fazer perguntas também? Pode fazer. O WhatsApp da doutora direto, 11 98550 1489. 11 São Paulo, 98550 1489. Doutora Rita, obrigado pela presença. Imagina, foi encantadora a sua participação muito nessa bom. noite. Obrigado pela ajuda, viu? É um prazer sempre estar aqui com você. Prazer é nosso. Obrigada. Obrigado, viu?